Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 11 a 13 do livro de Romanos, versículos 1 a 12 do capítulo 11. Paulo continua explicando que a incredulidade de Israel não constitui argumento contra o evangelho. A cegueira de Israel não é total e Deus ainda está trabalhando com a nação. Nos dias de Samuel, a nação rejeitou Deus como seu rei e escolheu um rei humano. No entanto, Deus continuou a trabalhar com seu povo. No tempo de Paulo, eles haviam rejeitado Jesus como Messias real, mas Deus não rompeu relações com eles. O próprio Paulo era a evidência de que Deus estava salvando alguns judeus. A eleição divina da nação é imutável. Mesmo em ocasiões de apostasia nacional, Deus salva um remanescente. Graça, por definição, é favor imerecido. Então, a graça já não é graça se as obras desempenham um papel na eleição. A nação judaica não obteve salvação porque a buscou pelas obras. A parte eleita recebeu misericórdia, mas a maioria foi endurecida na incredulidade. A situação composta a partir de Isaías 29, versículo 10 e Deuteronômio 29, versículo 4, esclarece que Deus endureceu Israel para que eles não pudessem ver ou ouvir. Como um corredor numa corrida, a nação judaica tropeçou, mas não para ficar totalmente caída. Sua queda tinha um propósito, que era trazer a salvação aos gentios. A salvação para os gentios provoca, eventualmente, o ciúme dos judeus. No livro de Atos, Paulo normalmente ia primeiro pregar nas sinagogas, mas então se voltava para os gentios após a rejeição judaica. Versículos 13 a 24. Como apóstolo, Paulo tinha um chamado e uma comissão especial para pregar as boas novas aos gentios. Mas ele usa seu ministério aos gentios também em benefício dos judeus, pois espera que a salvação de mais gentios provoque mais ciúmes nos judeus, a fim de que muitos sejam salvos. Se o fato de muitos israelitas terem sido rejeitados fez com que muitos gentios fossem agora reconciliados com Deus por meio de Cristo, então, o restabelecimento dos judeus, ou seja, sua futura vinda a Cristo em grande número, levará à ressurreição final e ao fim da história, de modo que, a partir de então, as pessoas louvarão a Deus por toda a eternidade. Duas ilustrações são usadas para ensinar a mesma verdade. As primícias e a raiz provavelmente se referem aos patriarcas e às promessas salvíficas dadas a eles. Se as primícias e a raiz são consagradas a Deus, igualmente o serão a totalidade da massa e os ramos, isto é, o povo judeu como um todo. A oliveira era um símbolo da nação de Israel. Ela é usada por Paulo nesta seção como ilustração ou alegoria dos tratos de Deus com judeus e gentios. Os patriarcas são representados pela raiz da árvore. Os gentios são um enxerto da oliveira brava ou zambujeiro. Os ramos cortados são os judeus incrédulos. A salvação é pela fé e os gentios precisam ser humildes com respeito à sua posição. Não há espaço para o orgulho espiritual na salvação pela graça. Deus é poderoso para restaurar o povo judeu a uma posição de fé. A salvação é sempre um milagre. Para Deus, não é mais difícil salvar um judeu do que um gentio. Versículos 25 a 32. Um segredo foi revelado por Deus. Um endurecimento veio em parte sobre Israel, e isso continuará até que a plenitude dos gentios haja entrado, né? Tenha sido salva. E então todo Israel será salvo. A expressão todo Israel indica que haverá uma conversão da nação hebraica. Isso não significa que cada indivíduo judeu que estiver vivo será salvo. A salvação é definida nos versículos 26 e 27 como a nova aliança que o Messias inaugurará. A vocação e os dons de Israel são sem arrependimento, de maneira que sua salvação futura é certa. Em sua misericórdia, Deus dá graça aos desobedientes, tanto aos gentios como aos judeus. Ambos foram tão encerrados em sua desobediência que não há jeito de escapar senão pela misericórdia de Deus. Versículos 33 e 36. Ao concluir sua apresentação do grande plano de Deus na história da salvação, Paulo irrompe em louvor. A sabedoria e os caminhos de Deus estão muito além da compreensão dos seres humanos. Ele merece, portanto, toda a glória.
As palavras de Isaías 40, versículo 3, ensinam que nenhum ser humano conhece a mente do Senhor sem revelação e que ninguém pode servir como conselheiro de Deus. Da mesma forma, as majestosas palavras de Jó 41, versículo 11, são um lembrete de que ninguém, em última análise, dá alguma coisa a Deus. Pelo contrário, tudo que os seres humanos o têm é dom de Deus. Como todas as coisas são de Deus, por meio de Deus e para Deus, segue-se que ele merece toda a glória para sempre. O plano salvífico de Deus lhe traz grande honra, louvor e glória para todo sempre. Agora nós vamos estudar o capítulo 12, versículos 1 e 2 do capítulo 12. Nosso culto envolve a oferta do nosso corpo em sacrifício vivo, o que significa a dedicação de todo o nosso ser para honrarmos a Deus com o nosso viver. Os cristãos devem ser diferentes da sociedade não cristã. Devemos experimentar uma transformação progressiva de vida pela renovação do nosso entendimento, e o entendimento é mudado pela oração, pela leitura e reflexão da palavra de Deus, pela adoração e pela meditação sobre os feitos de Deus, conforme o Espírito Santo opera em nós. Versículos 3 a 8. Deus concedeu uma diferente medida da fé para cada um dos seus filhos, e Paulo pede que cada um avalie a si mesmo de forma realista. A diversidade e unidade da igreja são ilustradas pela comparação com o corpo humano. Assim como o corpo humano é um só, mas com muitos membros, assim a igreja está unida, embora seja composta de muitos membros. A variedade do corpo fica evidente a partir dos vários dons que Deus concedeu à igreja. Paulo instruiu os profetas a falarem somente quando tiverem fé ou convicção de que o Espírito Santo está verdadeiramente lhes revelando algo, e a não excederem a fé que Deus lhes deu, tentando impressionar outros. Os cristãos devem se concentrar e aplicar suas energias nos dons que Deus lhes concedeu, seja servindo outros, ensinando a palavra de Deus com perseverança ou exortando e encorajando nas coisas de Deus. Desta forma, Paulo destaca 3 atitudes necessárias no exercício dos dons particulares. Aqueles que possuem um dom especial de ajudar outros financeiramente jamais devem dar essa ajuda a contragosto, mas sempre generosamente. Também, muitas vezes, aqueles que lideram não têm ninguém a quem prestar contas, por isso devem tomar cuidado com a preguiça. Por fim, aqueles que mostram misericórdia aos feridos não devem se cansar, mas continuar servindo com alegria. Versículos 9 a 21. Os cristãos constituem uma única fraternidade e devem honrar uns aos outros e manifestar amor genuíno. Devem ser fervorosos no espírito, permitindo que o espírito lhes dê entusiasmo e motivação em seu serviço. Eles também devem se alegrar na esperança da volta de Jesus, compartilhar aquilo que possuem e dividir as alegrias e tristezas da família da igreja. Perseverando na oração, nas aflições e perseguições da vida, os membros do corpo devem ajudar uns aos outros. O orgulho é um pecado grave e a humildade é uma grande virtude. Ninguém deve se achar sábio aos próprios olhos. Muitas vezes, os cristãos experimentam ódio e perseguição por parte da sociedade. A resposta normal é retaliar. No entanto, os cristãos são chamados para servir e ministrar a graça de Deus a um mundo perdido e hostil. Jesus é o nosso modelo. Tanto quanto possível, devemos ter paz com todos os homens. Deus é o soberano que pode converter até mesmo um Saulo perseguidor da igreja. Deus é o juiz e o administrador de ira. Nosso papel é manifestar a graça e o amor de Deus em nossas vidas. Em Jesus, Deus venceu o mal na cruz e não devemos nos deixar vencer do mal. Agora nós vamos estudar o capítulo 13, versículos 1 a 7 do capítulo 13. O fato de que não há autoridade que não venha de Deus indica a soberania de Deus sobre os assuntos humanos. Mostra também porque uma rebelião injustificada contra o governo é de fato uma rebelião contra Deus. A nação judaica se rebelou contra Roma em 2 guerras dispendiosas, trazendo condenação sobre si mesma ao custo de mais de 1 milhão de vidas. O governo é ordenado por Deus para recompensar o bem e punir o mal, provendo paz e ordem para aqueles a quem ele serve. Um governo que recompensa o mal e pune o bem não sobreviverá por muito tempo, pois o mal é naturalmente destrutivo. Uma vez que o governo civil é
ordenado por Deus e nos concede certos benefícios, devemos lhe estar sujeitos. Devemos pagar tributos para o seu sustento, dar-lhe honra e respeito. Os cristãos primitivos se recusaram a adorar o imperador ou o Estado, mas mostraram seu respeito orando pelas autoridades. O governo é uma instituição ordenada por Deus para o benefício do homem, mas ele pode ser corrompido e desfigurado quanto a seu funcionamento correto. Nestes poucos versículos, Paulo não tratou de algumas perguntas que poderiam ser feitas, mas evidentemente ele queria que os cristãos de Roma fossem bons cidadãos. No entanto, o cristão deve tomar cuidado para discernir possíveis casos em que a obediência ao governo acarreta desobediência a Deus. Versículos 8 a 10. O cristão deve pagar todas as suas obrigações, mas existe uma dívida que nunca podemos pagar. Essa é a dívida de amor. Alguns têm interpretado mal esse versículo, essa passagem, como se estivesse proibindo todo tipo de dívida financeira, inclusive ter uma casa sob hipoteca ou comprar um carro à prestação. Pode ser sábio nunca entrar numa dívida financeira, mas este versículo tem pouco a ver com métodos modernos de financiamento. Ele foca o cumprimento de todo o tipo de obrigação. Nunca podemos deixar de amar enquanto vivermos. O amor cumpre a lei, porque se amarmos o nosso próximo, não lhe faremos mal. Cumprimos os primeiros 4 mandamentos amando o Senhor e cumprimos o restante da lei obedecendo às proibições enquanto amamos o nosso próximo. Versículos 11 a 14. Os versículos finais chamam os cristãos à ação, tendo em vista a brevidade do tempo até a volta de Jesus. O sono aqui é uma metáfora para uma vida de frouxidão e negligência moral. A salvação é vista aqui como uma realidade futura que se aproxima dia a dia. A proximidade do fim instiga os cristãos a se desfazerem de todas as obras más e a andarem na luz. A metáfora de vestir uma roupa implica não apenas imitar o caráter de Cristo, mas também viver em íntima comunhão pessoal com Ele. Embora tenham uma nova vida, os crentes ainda devem renunciar constantemente à carne e recusar-se a satisfazer o que venha a satisfazer os desejos da carne. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 11 a 13 do livro de Romanos.